convidados notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, andando mais na presença dEle. Entregamos a Ti nossas vidas, Senhor, nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer uma grande obra, para curar, para que haja arrependimento verdadeiro e conversão verdadeira e santificação, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilhas. Meus queridos e amados, não tem, você que está me ouvindo aqui, talvez você venha assim e fica achando, é mais um culto. Sim, é um culto. Mas, irmão, é muito sério a palavra. Isso aqui não é uma palavra qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus. Esse livro não é um livro qualquer. Esse livro é a palavra de Deus, irmãos. Se alguém quisesse acabar com o cristianismo, acabar então com todas as vertentes do cristianismo, o cristianismo é a religião, a maior religião do mundo, a maior religião com mais de 2 bilhões e 200 milhões de adeptos. É o cristianismo que, com as suas vertentes. Se alguém quisesse então acabar com o cristianismo, que já vai, desde quando Jesus vem, o cristianismo, ele tem uma ligação com o judaísmo. Por que ele tem uma ligação com o judaísmo? Porque o Antigo Testamento, quem foi usado no Antigo Testamento foi o povo de Israel. Moisés, e foi a partir de Moisés, a partir do Antigo Testamento, ali, depois do exílio, que surgiu a religião judaica, o judaísmo. O judaísmo pertence ao povo de Israel, o povo judeu. Jesus, quando Jesus nasceu, a família de Jesus fazia parte do judaísmo. Então, existe, quando a gente fala assim, ele é de origem judaico-cristã, é por causa disso. Você fala, ela é de origem judaico-cristã, por conta disso. Judaico, em primeiro, o cristianismo que veio por conta de Jesus. O cristianismo poderia, então, se alguém falar, isso aí é uma farsa, olha, é só tentar, está aí no mundo inteiro. O livro mais vendido no mundo, o livro mais lido no mundo. Você pode pegar aí livros aí, por exemplo, livro de o ateu. Tem gente que não acredita em Deus, não acredita em nada, mas pega um livro do ateu, leva lá no presídio, deixa o livro lá 1 ano lá, os livros lá. Depois você vê quanta gente que muda de vida quando sair depois de 1 ano. E deixa a Bíblia lá 1 ano, veja quem que muda de vida. Se é mais pessoas que estão lendo a Bíblia ou que está lendo o livro lá de autoajuda ou de outras vertentes lá do ateísmo. Porque aqui é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se alguém quisesse então, como já tentaram por aí várias vezes, não é uma nem acabar com o cristianismo, é só pegar a Bíblia e falar assim, esse livro é falso, e mostrar a falsidade, o erro, os enganos na Bíblia. A parte geográfica, os lugares que estão descritos na Bíblia, os povos que estão descritos na Bíblia, desde o Gênesis. É só pegar lá no Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão. No Gênesis capítulo 7, 8, 9, os descendentes de Noé, as origens, a quem eles deram origem. Os lugares que estão registrados no capítulo 10 do Gênesis, no capítulo 11. É só pegar os lugares lá, os mapas, onde aconteceu, e provar, isso aqui é mentira, isso nunca existiu, aquele povo nunca existiu. Mas, pelo contrário, a Bíblia, ela ajuda na história também, porque tudo que está escrito na Bíblia, de fato, existiu, aconteceu, e os povos estavam ali naquela época. Então, já tentaram derrubar, mas não conseguiram.
Eu conheço a história, por exemplo, de um advogado que 20 anos atrás tentou provar, tem até filme dele por aí, tentou provar que a Bíblia era falsa, pegou e foi acompanhado, lendo, procurando os lugares e tal, chegou numa conclusão que ele falou, olha, existe mais evidências da ressurreição de Cristo e que Cristo viveu, do que da vida de Júlio César, que é pregado em tudo quanto é lugar aí. Júlio César é falado nas escolas do Império Romano, e não sei o que, é falado sem contestações. Sem contestações. Então, um dos caras, esse advogado foi um deles, que falou, existe mais evidência da ressurreição de Cristo, de que Cristo viveu, do que da vida de Júlio César. Existe mais evidências de que Jesus viveu, que o cristianismo, os discípulos viveram depois, do que da vida de Sócrates, de Platão, que é pregado nas escolas. Você quer saber? A manuscritologia, que é a ciência que estuda os manuscritos antigos, a manuscritologia, a ciência que estuda os manuscritos antigos, ela diz que se você tiver 3 cópias, você autentica que realmente aquele caso existiu. Existe 3, 4 cópias da vida de Sócrates, de Platão, lá, Malemar. Da Bíblia existe mais de 1.000, 2.000 cópias. Então a Bíblia passa uma rasteira em tudo quanto é coisa. Não tem por onde. A Bíblia, ela é um livro de Deus por N motivos, e um dos motivos é esse. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Pode haver previsão, igual, por exemplo, tem previsão do tempo, mas quantas vezes eles se enganam aí, nós não contava com esse vendaval enorme, com esse furacão, a gente sabia, não, existem previsões de tempo e tal, mas previsão absoluta, lógica, do que a Bíblia, como a Bíblia mostra, não existe isso, irmão, não existe. A Bíblia, desde o Gênesis, ela fala de coisas que iam acontecer e foram acontecendo ao longo do tempo. O matemático Peter Stone, se quiser marcar, você marca. Eu vou marcar aqui, esse pastorzinho está passando a manta na gente. Vou marcar aqui, vou procurar saber se é verdade. Aí o irmãozinho disfarçado, deixa eu cair a caneta. Ali ele escreve, matemático Peter Stone. Vou ver no Google. Às vezes sai, vai no banheiro, quer ver Peter Stone. A probabilidade das profecias. Procura lá, Peter Stone e as probabilidades das profecias se cumprirem. Matemático. E ele calculou lá. A Bíblia, por exemplo, mostra várias profecias no Antigo Testamento apontando para Jesus, para um homem que viria ser o Salvador. A Bíblia aponta para... Tem vários textos na Bíblia. Poderia citar aqui para você, por exemplo, Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça do diabo. Muito claro, Deus falou, pensa bem, no começo da Bíblia, Gênesis 3,15, Deus já falou, não foi para qualquer um, falou para o diabo, estou te avisando, da semente da mulher, vai nascer um, que você vai ferir ele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Como que um Deus pode fazer um negócio? Quem que pode fazer isso? Só Deus para fazer um negócio desse? E falar para o diabo, porque o diabo dominou Adão e Eva, tomou conta do mundo, e Deus falou para o diabo, olha, vai nascer um, você vai machucar ele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Aí lá em Lucas capítulo 2, Mateus, Jesus nasceu de mulher. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam perdidos. Está escrito lá bem claro. Jesus nasceu de mulher, é claro. Nasceu um homem ali. O que é pisar na cabeça do diabo? O que é ser ferido? Ser ferido no calcanhar. Sofreu o que ele sofreu, ferimento. Foi machucado, foi ferido. A Bíblia fala, pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi ferido, mas quando ele ressuscita, o que significa? Jesus fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder que o diabo pegou do homem, Jesus assume o comando. Quer dizer, então Jesus pisa na cabeça. Pisar na cabeça significa, o poder agora é meu. Jesus fez isso, amém? Glória a Deus. No Gênesis 3,15. Você pega Gênesis 22, quando o Senhor fala para Abraão, aliás, quando Abraão vai matar o Isaac lá, e acaba não matando nada, e o filho perguntou, daqui, pai, está tudo pronto, cadê o cordeiro? E Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João Batista, quando viu Jesus no Novo Testamento, viu Jesus passando no meio da multidão, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai vendo, Deuteronômio, capítulo 18, Moisés disse: vai surgir um profeta semelhante a mim, a ele vocês têm que ouvir. Êxodo, capítulo 12, a respeito do Cordeiro de novo. Levítico, capítulo 16, a respeito do sumo sacerdote. Salmo 110, sumo sacerdote. Isaías, capítulo 9, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Miqueias, capítulo 5, falando do lugar de nascimento. E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de reger as nações. Salmo, capítulo 2, Salmo 2, Salmo 16. Quantos textos tem na Bíblia falando de Jesus, falando de alguém que vai vir? Daniel, capítulo 9, vai passar 69 semanas até que venha o príncipe. E o príncipe até que venha o ungido. E o ungido será cortado. Tudo se referindo a alguém que vem lá na frente. Que a gente sabe que depois... Olha bem, quando Jesus vai nascer, olha bem que coisa espetacular. Quando Jesus vai nascer, irmão. Quando Jesus vai nascer. Ele está ali em Israel, a Maria. Está lá o José, tranquilo na cidade, Cafarnaum, Nazaré. Está quase na hora dela dar a luz, sei lá, talvez 15 dias faltando, no máximo um mês. O imperador de Roma. O imperador de Roma lança um decreto para todas as províncias governadas por Roma. Olha aqui, todos os habitantes devem voltar para a sua cidade natal para fazer o recenseamento, fazer a matrícula. Tipo assim, nós queremos contar quantas pessoas estão debaixo do nosso comando. Ele manda um decreto, o imperador. E ele manda o decreto exatamente no momento em que quase Jesus está nascendo. E ele está em Nazaré, ali está em Israel. E o que vai acontecer com esse decreto? Por que eu estou falando? Porque Maria e José, que estavam ali, têm que obedecer o decreto. E o que o decreto fala? Tem que cada um voltar para a sua terra de origem. Então, José e Maria vai para Belém para registrar. Quantas pessoas tem na família? E falar que eles também moram ali naquela região, que eles são dali, estão sujeitos ao governo romano. Eles têm que obedecer ao imperador de Roma. Mas o imperador de Roma está fazendo uma coisa que ele nem sabe. A hora que eles estão lá em Belém, Maria dá a luz e está escrito: e cumpriu-se a profecia do profeta que disse: e tu, Belém, de ti sairá aquele que há de reger as nações. Como é que pode um negócio desse? Quem que inventa um negócio desse? É só Deus para fazer um negócio desse, irmão. Como é que não vai crer? Como é que não vai crer? O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E seu nome será Emanuel. Aí você vê lá, Lucas, o nome dele é Emanuel. Mateus, o nome dele é Emanuel, que significa Deus está conosco. Porque Jesus é Deus está presente conosco. E aí vai. Então, quando Jesus nasce, ele cumpre muitas profecias. Esse Peter Stone, por exemplo, que eu falei para o seu matemático, ele fala assim, para 8 profecias se cumprir num homem, numa pessoa, a probabilidade é de 1 em 10 elevado a 17. Para 8 profecias se cumprirem em um homem, a probabilidade é 1 em 10 elevado a 17. Você pega 10 e põe 17 zeros assim em 10. Você pega o número 10 assim e coloca 17 zeros na frente. A chance é 1 se você tentar essas tantas vezes aqui. Você tem que fazer essas tentativas todas. Talvez você consiga 1. Essas tentativas todas aqui, que não é um número tão elevado, nenhum homem tem tempo para viver e fazer esse teste. É como se Deus falasse assim: é 1 em tantos anos, 1000 anos de vida. Porque você tem que fazer o teste. Como é que você vai fazer? Vai fazer esse teste? Você não consegue fazer nem o teste.
Porque as vezes que você tem que fazer para acertar uma, você não vai viver para ver isso. Você não vai nem viver para ver isso. E Jesus não cumpriu 8, não cumpriu muito mais de 8 profecias. Quem que pode fazer isso? Só alguém que é presciente, que se enxerga o amanhã e fala, vai acontecer isso. Aí ele volta no tempo e fala, pode escrever que eu já olhei no futuro. Quem que pode fazer isso? Só um Deus onipotente, onisciente. Amém? Glória a Deus? E onipresente. Só Deus pode fazer isso. E Jesus veio e cumpriu as profecias no Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento está dizendo assim, ó, ele voltará. Ele voltará. Quando eu li para você Mateus 22 aqui, no verso 1, tornou Jesus a falar em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei. Ó, como que é o reino de Deus? Como é que vai ser? Como é que Jesus vai explicar? Ele tem que explicar de um jeito que a gente entenda. E principalmente na época dele. Mas dá para entender. Olha, ele fala assim, você quer saber como é que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou a festa de casamento do seu filho. O rei chamou os seus empregados e mandou falar para os convidados, para que os convidados possam participar do casamento. Mas os convidados não quiseram vir. Aí o rei falou assim, ó, mandou outros empregados e fala para a turma que eu convidei, que já está tudo preparado para essa turma que eu já convidei para eles virem. Os cordeiros estão mortos, está tudo pronto. Mas aí, os convidados, no versículo 5, falaram assim, não vou dar confiança para isso não. Eu tenho outra coisa para fazer. Olha o perigo, nós estamos aqui. E talvez você está falando assim, esse negócio de igreja, esse negócio que meu pai, minha mãe levam para a igreja, esse negócio de, estou cansado disso, eu queria ir lá para o parque, eu queria curtir, eu queria viajar, eu queria não sei o quê, eu queria não sei o quê. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Você pode fazer o que você quiser, você não pode pecar. Mas você tem que tirar um tempo para Deus também. Você está respirando aí por causa do quê? Você está vivendo por conta do quê? Você vai esperar. É um negócio de igreja, negócio de Deus, negócio de sei o quê. Eu estou cansado disso já. Quer dizer, mas na hora que cai numa cama, que ninguém pode socorrer, você vai chamar quem? Eu não estou falando para amedrontar, eu tenho que falar que a gente tem que valorizar o que a gente já tem agora. Nós temos aqui saúde, alegria, paz, família, corpo abençoado, emprego ou não, casa alugada. Nós estamos aqui. Poderia estar pior. Poderia estar pior. E vai ficar pior depois que Jesus levar a igreja. Depois que Jesus levar a igreja, meu filho, você olhar e falar, Noé não foi assim? Mas Noé foi uma historinha. Jesus ratificou e disse que é verdade o que aconteceu com Noé. Tanto é que ele mesmo falou, assim como foi nos dias de Noé. Se fosse mentira, Jesus não falaria. Se Sodoma e Gomorra fosse mentira, Jesus não falaria. Também como foi em Sodoma e Gomorra, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então se fosse mentira, Jesus não falaria o que ele falou. Se a gente falar, negócio de Noé é mentira, de Sodoma e Gomorra é mentira, eu estou falando que Jesus é mentiroso. Porque Jesus fala em Lucas 17, em Mateus 24, a respeito de Noé, a respeito do dilúvio, a respeito de Sodoma e Gomorra. Então Jesus mentiu então? Jesus está confirmando coisas que aconteceram lá atrás. Então é muito sério quando a gente está aqui num culto de ceia. Porque eu li o texto para vocês aqui. O reino dos céus é semelhante a um homem que deu uma festa de casamento. Mandou os convidados, olha, o seu casamento lá, tá convidado, ó. Aí mandou de novo, ó. Vai acontecer. Os convidados falaram, isso aí depois a gente vê, eu tenho outra coisa para fazer. E não deram conta. Não deram atenção. Aí a Bíblia fala que o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade. Sabe o que isso aqui se refere no primeiro momento? Presta atenção. Deus separou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, formou a nação de Israel. Deus chamou Israel. Israel era os chamados de Deus. Israel. Os profetas foram enviados. E os profetas foram apedrejados, foram mortos. Deus estava chamando o povo de Israel. E a nação de Israel deveria divulgar para todos a respeito do convite que havia sido feito. Israel recebeu aquela palavra e
virou as costas para Deus. O que aconteceu? Virou as costas para o Senhor. Estava o chamado, Jesus falou lá, João falou no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mateus, capítulo 10, Jesus falou assim, Jesus fala em Mateus, capítulo 10, que quando ele solta os discípulos para a missão, Mateus, capítulo 10, Jesus chamou os discípulos e ele fala no verso 5, Jesus enviou esses 12 e lhes deu ordem, Mateus 10, 5. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Olha, Mateus 10, verso 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes do evangelho ser pregado aos gentios, quem eram os gentios? Aqueles povos que não eram de Israel. Jesus falou, ó, Mateus 10, 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Então, o evangelho veio, Jesus veio para Israel num primeiro momento. Veio para Israel num primeiro momento. Então, quando o convite foi lançado, de casamento, foi lançado para Israel. Mas Israel apedrejou, maltratou os empregados, maltratou os profetas, desprezaram. Olha o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Eu vou ler o verso 10 para você ver que está falando de Jesus. Para você ver que o contexto imediato fala de Jesus. Não vou ler em todo, né, no verso 1 lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2, João 1, 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E vem vindo falando. Chega no verso 10. João 1, 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não receberam Jesus. Então, quando o convite foi feito para Israel, Israel não quis saber de Jesus. Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Presta atenção, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém foi destruída. O que nós acabamos de ler em Mateus 22? O rei ficou furioso e destruiu a cidade. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E os judeus foram dispersos. E a dispersão, isso é história, está escrito na história, não estou inventando. Jerusalém foi destruída, a última destruição no ano 70 depois de Cristo. E eu li para você aqui Mateus 22, Jesus falando, o rei enviou a turma para chamar os convidados, mas não vou, o outro não vou, e não quis e tal. O que o rei fez? Mandou destruir a cidade. Jerusalém foi destruída. E o que o rei fez agora? Lá em Mateus 22, o rei falou, ide pelas ruas e chama todo mundo, os bons e os maus. Foi isso que foi, não foi? O que Jesus fez quando ele morreu na cruz e ressuscitou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os meus não quiseram, Israel não quis. Agora eu estou abrindo para todo mundo, para os gentios, para quem quiser, para participar da ceia comigo agora. Amém? Aleluia? Mateus 22. Voltamos lá, Mateus 22. Mateus 22, verso 7. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade. Mateus 22, verso 8. Então disse a seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Mateus 22, verso 9. Ide às esquinas, convidai para o banquete todos os que encontrardes. Então, é por isso que a igreja tem que sair e pregar o evangelho, convidar todo mundo, porque vai ter um banquete, já que eu falo do banquete. E saindo os seus servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Porque o convite é para todo mundo, a pessoa vem do jeito que ela está, mas não significa que ela vai ficar do jeito que ela veio. Mas chama gente boa, gente ruim, pode vir, a porta da igreja está aberta. Tem uma música lá, a porta da salvação, não sei o que lá. Tem uma música lá, não tem? Vê que a Lu sabe. Lembrou não? A porta da salvação. Esqueci como é que canta.
porta da salvação hoje ainda está aberta, pois a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Amém, glória a Deus. A porta, aí as velhinhas cantavam, e a porta da salvação. E pegava fogo na assembleia. Glória a Deus. Maravilha. Então, meu querido, agora abriu o evangelho para todos. Para um pouquinho aqui. Olha bem, nós não vamos abrir não, para você entender. Ó. Quando o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 10, ele foi na casa de Cornélio. Cornélio não era israelita, era um gentio. Mas por que ele foi lá? Porque Deus mandou ele ir. Os judeus, os discípulos, no começo, tiveram dificuldade para sair e pregar o evangelho para o povo que não era israelita. Para você ter uma ideia, no livro de Atos, capítulo 1, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, Jesus falou para eles assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e por todos os confins da terra. Mas os judeus, sabe o que eles fizeram? Ficaram só em Jerusalém. Eles não queriam sair para pregar o evangelho, não. Aí sabe o que aconteceu? No livro de Atos, capítulo 8, verso 1, está escrito, e houve uma perseguição em Jerusalém, e eles tiveram que sair de Jerusalém para pregar o evangelho em outros lugares. Aí aparece Filipe pregando em Samaria, fora de Jerusalém. Aí no capítulo 9, Paulo se converte. No capítulo 10 de Atos, Pedro está na casa dele lá, no segundo andar lá, está na casinha dele, no sobradinho lá, na hora do almoço, tem o êxtase, um arrebatamento de sentidos, de espírito, e ele tem uma visão de um lençol que abaixa e sobe, cheio de animais cortados, e ele escuta uma voz que diz assim, levanta, mata e come. E ele olha naquele lençol, tem animais ali que de acordo com a lei de Moisés, o judeu não pode comer. Ele fala, não posso comer, é imundo. E a voz fala, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Ele não entende a visão. Fica assim, o que será que é isso? Não considerar imundo aquilo que Deus purificou. Olha a dificuldade dos discípulos. Aí lá do outro lado, Cornélio, que é um gentio, um homem que não é israelita, teve a visão de um anjo. E o anjo falou para ele, vai lá na casa onde está Simão Pedro, fala para Simão Pedro vir na sua casa, que ele tem uma coisa para te dizer. Aí o Cornélio manda os seus homens ir lá na casa do Pedro, chega lá, um segundo andar, Pedro está lá pensando o que seria aquela visão. E depois os homens de Cornélio chegam lá embaixo e bate lá, chamando. E aí o Espírito Santo fala para Pedro, tem 3 homens te chamando. O Espírito Santo fala para Pedro, vai lá e vá com eles. O Espírito Santo diz para Pedro assim, pois eu os enviei. Olha o Espírito Santo trabalhando. Quando Pedro atende, recebe aqueles homens, no outro dia Pedro vai na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele fala para Cornélio assim, ó. Ele chega na casa de Cornélio, Cornélio dobrou o joelho para adorar Pedro. Pedro falou, ei, eu sou homem igual a você mesmo, não adora eu não. Aí Pedro falou para Cornélio, você sabe que não é lícito a um judeu entrar em casa de gentio. Olha como é que o cara está com a cabeça ainda da lei de Moisés. Como que é difícil repartir Jesus com os gentios, levar o evangelho para outros. Porque eles queriam o Messias só para eles. Eles queriam Jesus só para eles. Então Pedro falou, não é lícito a um judeu entrar em casa de gentios. Aí ele fala assim, ó, a revelação agora, ele fala assim para Cornélio, mas Deus me mostrou para não tomar como imundo aquele que ele purificou. Aí ele entendeu então que estava falando que ele poderia entrar na casa de Cornélio. E ele entrou na casa de Cornélio e falou para Cornélio, o que você quer? Aí Cornélio falou, eu tive uma visão de um anjo que disse que para chamar você, que você teria coisa para me dizer. Aí Pedro falou, então eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E começou a falar de Jesus. Cornélio trouxe os parentes, estava lotada a casa, e Pedro começou a falar que Jesus é isso, que Jesus é o Salvador, que é preciso entregar a vida para Jesus, que o mundo vai acabar a qualquer hora, e não sei o que. Pedro estava falando, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em mistérios, em línguas com Deus. Amém, glória a Deus. E quando terminou, Pedro batizou eles nas águas, foram batizados nas águas.
Terminou ali, Pedro voltou para Jerusalém. Pedro levou 6 homens com ele. Pedro voltou para Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, os crentes judeus reuniram o ministério e falaram para Pedro: você tem que explicar para nós, que história é essa? Você entrou na casa de um homem gentio, não é lícito a gente entrar. Eram crentes, e falaram para Pedro: que história é essa? Você foi na casa de um homem gentio? Aí Pedro falou: então tá bom, vou explicar para vocês o que aconteceu. Aí Pedro contou a visão que ele teve do lençol, e Pedro contou a visão que Cornélio teve. E aconteceu, Pedro contou que quando ele estava falando de Jesus lá, o Espírito Santo, Pedro falou para eles assim, ó, o Espírito Santo encheu eles começaram a falar em línguas, como nós também falamos em línguas. Aí eles escutaram aquilo e a Bíblia fala, eles então falaram: não, então tá bom, então a gente vai aceitar isso, então fica tudo certo, e deram por contente aquilo que Pedro havia explicado. E entenderam então que Deus também havia estendido a salvação para toda a humanidade, para os gentios. Olha a dificuldade para entender. Eles queriam Jesus para eles, porque o Messias era para eles. Então o convite foi feito para Israel, mas Israel endureceu o coração. O que aconteceu? A cidade foi queimada, foi destruída, e o evangelho abriu para nós, o convite foi feito para nós. Por isso que a porta está aberta, e vem gente boa e gente ruim. Olha como é que foi, era uma praga de ruim o Severino, está mais ou menos, mas está aí. Deus está fazendo a obra, mas isso aí era ruim de uma coisa só. A Lourdes Alckmin, só Deus vai ter misericórdia, está aí, curada, salva. Olha ele era um neguinho peste, sem vergonha, safado. Jesus curou, transformou. Amém ou não? Glória a Deus. O Herbert, meu irmão, era para estar com sapatilha aí, ó. Era para ter saído do armário. Aí, Jesus converteu ele, virou homem. É homem, tá aí, casou, tem filho, gosta de mulher. Glória a Deus, aleluia. Não é brincadeira, é sério. Deus faz uma grande obra, amém, aleluia. Então, mas nós não somos melhor do que ninguém. Irmão, Deus está fazendo uma grande obra. Você que está aqui, escuta bem, você que está aqui. Eu tenho gente da minha família que não converteu ainda. Você também tem, com certeza, eu acho que você tem. Irmão, não cesse de orar. Pode estar fazendo o que quiser, pode estar onde está. Deus vai falar com eles, vão converter, eles vão se arrepender e vão estar glorificando o nome de Jesus junto com a gente ainda. Se a gente está preocupado, imagina bem, Deus está muito mais ainda. Olha bem, os israelitas, judeus, os discípulos pensaram que é só para eles. O que Deus fez? Deu uma visão para Pedro. Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Para atingir alguém que está sedento, onde quer que ele esteja. E aí tem muito mais. A cidade de Nínive se converteu com a pregação de Jonas. A cidade inteira se converteu. Pensa bem. O próprio profeta Jonas não queria ir em Nínive. Tem lugar que a gente, não vai ter jeito não. Isso aí não tem mais jeito não. Isso aí, isso eu já falei, estou cansado de falar. Mas o nosso Deus é Deus, amém? Glória a Deus. O Jonas não vou. Deus falou, vai. Deus falou para Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas pegou um barco e foi para o outro lado. Não vou nada, que se dane esses ninivitas sem vergonha, cachaceiro, bagunceiro, quero saber de vocês. Foi embora para o outro lado. Deus é capaz de balançar o barco, chacoalhar o mar, mandar tempestade e falar ao profeta, você vai me obedecer e vai levar a minha palavra lá. Gente, nosso Deus é grande demais. E a Bíblia fala, quando Jonas entrou na cidade de Nínive, caminhou por ela, pregou o evangelho, os ninivitas se arrependeram, se converteram, jejuaram e clamaram a Deus. E Deus livrou eles do juízo que estava para vir. Eu creio num Deus que vai fazer muito mais ainda, meu irmão. Pessoas que não estão aqui, familiares, netos, filhos, seja lá quem for, amigos, nós não vamos cansar de orar, não. Deus, o convite foi estendido. O Senhor falou assim, olha bem Mateus 22, olha Mateus 22, no verso 10. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Olha que coisa linda. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram
Todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Verso 11. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupa de núpcias. Meu irmão, aqui já é a obra que Deus faz na nossa vida para transformar a gente. Nós podemos estar aqui dentro. É preciso estar em Cristo, além de estar dentro das quatro paredes. Amém? Aleluia? Não é estar dentro dessas quatro paredes, é estar em Cristo. Você está onde? Eu estou lá no ID. Mas você está lá em Cristo, você está em Cristo, amém? Você está com Jesus, você está em Cristo. Isso é o mais importante de tudo. Aqui vestes, quando esse homem não estava vestido com roupa de núpcias, o que significa essas roupas? É o homem tentar ser salvo à sua maneira, do seu próprio jeito. Não é assim, não. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Adão e Eva fizeram para si roupas de figueira, de folhas de figueira. Está lá no Gênesis 3. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, fizeram para si roupas de figueira. Abre comigo lá para você ver. Eles fizeram para si roupas de figueira. Está bem claro lá. Gênesis 3. Verso 7. Gênesis 3, verso 7. Verso 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Não está coberto? Está coberto? Está coberto ou não está? Está coberto. Mas olha aqui agora. Depois que Deus conversou, falou com eles e tal, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Aí, eles foram expulsos do jardim. E no capítulo 3, olha aí, no capítulo 3, o que Deus vai fazer agora? Minha Bíblia está bem rasgadinha aqui. Onde que está o versículo? Ajuda aí. Verso 20. Verso 20. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Olha o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus não, quer dizer, não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Amém? Aqui então, se fez vestimento de peles, está implícito aqui que um animal morreu, um sangue foi vertido. O sangue foi derramado para cobrir o homem. Isso aqui satisfaz a justiça de Deus. Do jeito de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Olha aqui como você vê, é um mistério essa questão das roupas. A roupa representa a nossa vida diante de Deus. A nossa vida aqui na terra, como ela está em santificação ou não diante de Deus. Olha o livro do profeta Zacarias, estamos terminando já. Eu sei que os velhinhos já estão querendo dormir, já está bexiga cheia. A velha arada. Perdoa, pai. Oh, Deus, ajuda. O mapa papagaio. Ajuda, Senhor. Dá uma ala. Fazer uma ala aqui assim, com biombo aqui. Só colocar os velhinhos ali, cada um com a sua cabine. Aí não sai da cabine. Feminino e masculino. A velhinha até voltou logo para não falar que está falando com ela, tadinha. A benção. Volta. Volta. Ô Lourdes, mas brincando aqui com todo respeito agora, falando sério agora. A pessoa falou assim, falando da Lourdes agora, aqui com carinho e respeito aqui. A pessoa falou assim, nossa, a Lourdes tem tantos anos, mas como que ela está novona, arrumadona? Eu falei, tá mesmo. Meu marido que ela tem, que cuida também, não tem. O amor da vida dela, cuida dela, não tem, né? O Lourdes, mas falaram mesmo, eu falei assim, é verdade, a Lourdes tá no ponto mesmo ali, viu? Norival, parabéns, o senhor está de parabéns, viu? Continua firme aí, viu? Mas olha bem, gente.
Olha Zacarias capítulo 3. Zacarias 3, olha aí comigo, ó. Zacarias capítulo 3. Olha que a quarta visão. Olha a visão agora. Olha a visão. Nós estamos terminando, tá? Zacarias 3, verso 1. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Olha agora, ó. E Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Olha o verso 3. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou ao que estavam diante dele: tirai-lhe essa roupa suja. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Está vendo o negócio da roupa? A roupa simboliza a nossa vida, que está sendo olhada por Deus e pelo diabo. É uma roupagem que a gente está fazendo em volta da gente. É como se a gente estivesse criando uma roupa em volta da gente. O que a gente está fazendo do nosso jeito, meu irmão, não serve, tem que ser do jeito dele. É ele que nos guarda, nos protege. A salvação vem por meio dele, a expiação é pelo sangue de Jesus, a salvação é por meio dele. Aí quando você olha na ceia que vai ter lá no céu, verdadeira, né? Digo realidade. Nós estamos aqui fazendo um símbolo. A realidade vai acontecer. Vai ter a ceia lá no céu. Olha o Apocalipse capítulo 19. Olha o Apocalipse 19. A realidade. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 6. Apocalipse 19, verso 6. Olha o que está escrito. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos. Isso é coisa que vai acontecer ainda, ó. E demos glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Ó, são chegadas as bodas. O que é bodas? A festa de casamento, a celebração. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Quem que é a noiva? A igreja. A noiva é a igreja, e a sua noiva se aprontou. Olha o verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém, glória a Deus? Então, a gente não vai entrar na ceia verdadeira com a vida toda arrebentada. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus de verdade. Ele vai colocar as vestimentas na gente. Aquela pessoa ali no Mateus 22 entrou lá, não estava sem vestes nupciais. Achou que podia entrar de qualquer jeito. Não, aqui na igreja do Ítalo, você pode vir de qualquer jeito. E Jesus aceita você de qualquer jeito. Mas Jesus quer mudar a nossa vida, quer transformar a nossa vida. Volta um pouquinho aí, Apocalipse, capítulo 16 de Apocalipse. Apocalipse 16, verso 15. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Olha aí como que é sério. Vou repetir o verso 15, Apocalipse 16, 15. Jesus está dizendo: eis que Jesus vem como um ladrão, vem de repente, ninguém sabe a hora que ele vem. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda, que vigia e guarda as suas vestes, guarda a sua vida, guarda a salvação, guarda a coroa, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Nós temos que estar vigiando a nossa vida, porque vai acontecer daqui a pouco o arrebatamento da igreja. A igreja vai estar diante do Senhor e nós vamos participar dessa festividade com o Cordeiro. A igreja tem que estar preparada.
Aí, e já sua noiva está pronta. Foi-lhe dado linho fino, vestes limpas. Então não é de qualquer jeito. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então nós estamos aqui hoje, com o pão e com o cálice, o fruto da vide. O pão que representa o corpo de Jesus, que foi moído por nós, foi entregue por nós. E o fruto da vide, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Quando a gente participa do pão e do cálice, a gente está dizendo: Senhor, me perdoa, mas eu estou firme com o Senhor. Purifica o meu coração, a minha vida. Apesar das minhas falhas, me perdoa, ajuda-me, Senhor. Eu quero estar firme, eu estou vigiando aqui, meu Pai. Não vou perder essa bênção, não. Porque o convite foi lançado. O convite foi lançado. Muitos, não dá, eu não vai. Não entraram, a cidade foi destruída. A história mostra, anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jesus contou a parábola antes da cidade ser destruída. E o convite foi estendido para todos agora, não é mais só para Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, todos quanto o receberam, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Nós recebemos o Senhor Jesus, amém? Se Israel não recebeu, nós recebemos o Senhor. Vamos preparar a ceia aqui? Pode preparar aqui a ceia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, nos perdoe, que você aí está sentadinho aí, se arrependa aí, entrega de coração sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida, entrega para Jesus aí. Senhor Jesus, me perdoa, eu não vou rejeitar o convite. Me perdoa, Senhor Jesus, eu não vou rejeitar o convite. Me perdoa, Senhor Jesus, eu não vou rejeitar o convite. Me perdoa, Senhor Jesus, eu não vou rejeitar o convite. E pode me vestir também, Senhor, com linho fino, glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar Que o Senhor abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está conosco. O Senhor nos ajude, tenha misericórdia. Glória a Deus, santo é teu nome. Digno de adoração, digno de louvor. Estende as mãos para cá, meus queridos e amados. O Senhor te chama, convida para a celebração da ceia. Hoje aqui, mas um dia estaremos lá com Ele. Senhor, apresentamos aqui os elementos da ceia que serão ministrados nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando. Nós queremos consagrar pela fé no Teu nome o pão que simboliza, representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o fruto da vide que representa, que simboliza o sangue que foi derramado na cruz por nós. Pedimos a Tua bênção, Senhor. E pela fé no nome de Jesus, declaramos consagrados os elementos que vão ser ministrados nessa noite. Em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Digno de louvor e adoração. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, e Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, vez que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e sua noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem da fome suportou e de sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda a igreja em pé. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos, Senhor, pelos queridos irmãos, né? Pelo Isaquinho também, que foi ali agora no hospital, que o Senhor possa abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, pelo Rodrigo, que o Senhor possa fazer uma grande obra também, em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles nessa noite que estão com um motivo de oração, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração. A ansiedade do coração seja aliviada agora, em nome de Jesus. Que haja paz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia, nos perdoe, me perdoe, perdoe esta casa, perdoe a igreja, purifica, Senhor, nossos corações, lava no sangue do Cordeiro, tenha misericórdia, perdoa, perdoa, tenha misericórdia. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa nós, ajuda nós. Entregamos essa noite, nossos amados irmãos, onde quer que estejam, sejam curados, abençoados, sarados. Senhor, continua conosco hoje, amanhã e sempre. Digno de honra e de glória é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Toda a igreja tenha uma ótima semana, abençoada pelo Senhor, protegida
guiada pelo Espírito Santo em tudo. Que o Senhor nos dirija em tudo, nos governe, fale conosco, nos ensine, nos livre de todo mal, tenha misericórdia. E que nós também possamos honrar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Semana de glória abençoada. Que a mão do Senhor esteja nas nossas vidas, abençoando a tua casa, a tua família. Tudo aí, meu querido irmão, tudo que você colocar as mãos, possa fluir, possa dar certo, para a honra e glória do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Ótima semana, Deus abençoe, Deus abençoe.